Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre as RFCs, as Requests for Comments, que são as documentações da internet. Bom, as RFCs são os documentos técnicos da internet, elas foram criadas pelo IETF. As RFCs documentam os serviços, protocolos e tecnologias da internet. Através das RFCs podemos saber, por exemplo, como funciona o protocolo IP, HTTP, serviços de resolução de nomes e tudo mais. Cada RFC possui um título e um número serial que o identifica. O processo de publicação de uma RFC é demorado, pois até ser publicada ela é discutida intensamente por um corpo técnico do IETF. Então, vamos identificar as RFCs da seguinte forma. Toda vez que o procedimento, ou protocolo, ou arquitetura, ou alguma informação sobre a internet, ele precisa ser criado, obviamente ele precisa ser documentado. E aí, ele sempre será documentado no órgão que é oficial para padronizações, que são as documentações de RFCs. Então, é o IETF quem coordena as RFCs. E o que os engenheiros de IETF fazem? Quando um novo protocolo é definido, um procedimento, arquitetura, tecnologia ou qualquer outro procedimento relativo à internet, esse procedimento ele é analisado pelos engenheiros do IETF e, obviamente, os engenheiros do IETF, após análise, eles vão criar uma RFC para a documentação desse procedimento, de forma que ele fique disponível para todos os usuários da internet. Então, as RFCs são os documentos da internet. Não existe nenhuma fonte mais séria e mais confiável sobre qualquer tipo de protocolo ou procedimento voltado para o uso no TCP/IP do que as RFCs. Uma vez que a RFC é publicada, ela não pode ser mais alterada, mas ela pode ser atualizada por novas RFCs. Quando uma RFC está desatualizada, ela pode ser marcada como obsoleta e apontar a RFC que a atualizou. Então, repara o seguinte: para fins de documentação retrógrada, ou seja, para permitir uma retroatividade nos estudos, como é que funciona a RFC? Uma RFC ela nunca é editada. Uma vez que ela é lançada, ela permanece inalterada. E se houver algum tipo de erro, por exemplo, nessa RFC, é lançada uma errata dessa RFC. Se essa RFC se tornar obsoleta por um protocolo que foi alterado, alguma funcionalidade que evoluiu, obviamente serão lançadas updates daquela RFC, mas ela permanece inalterada para fins de documentação. As RFCs são publicadas em formato de texto, por isso não espere riqueza de apresentação de diagramas e muito menos espere figuras de documentos. Em contrapartida, são documentos muito ricos em detalhes e com certeza são nelas que encontraremos informações precisas para entender como funcionam os protocolos, serviços e tecnologias ligadas à internet. Pessoal, eu vou abrir com vocês aqui no final da aula o site das RFCs, que é www.rfc-editor.org, e vocês vão ver que realmente o site ele é muito simples. Tá? Inclusive as RFCs também são em formato texto, porque a ideia aqui não é ter nenhum tipo de elaboração ou formatação ou animação. A ideia mesmo é ter uma documentação técnica concisa, precisa, mas ao mesmo tempo bem detalhada. Bom, durante a sua existência, a RFC ela passa por alguns níveis, e os níveis são os seguintes. Ela passa pelo padrão proposto, minuta de padrão, padrão de internet, histórico, experimental, informativo e, por último, expirado. Então, olha só. O que seria um padrão proposto? É uma especificação estável, bem compreendida e de interesse suficiente para a comunidade da internet. Nesse nível, normalmente a especificação é testada e implementada por vários grupos diferentes. Quando ela evolui para uma minuta de padrão, é um padrão proposto, é elevado ao status de minuta de padrão após pelo menos duas implementações independentes e de operação conjunta bem-sucedida. Bom, ela se torna um padrão de internet após a demonstração da implementação bem-sucedida, e ela se torna uma RFC histórica sob o ponto de vista histórico, obviamente, ou elas foram superadas por especificações posteriores, ou passaram pelos níveis de maturidade necessários para se tornar um padrão de internet, e aí se torna uma RFC histórica. RFCs experimentais. Um RFC classificado como experimental
descreve o trabalho relacionado a uma situação experimental que não afeta a operação da internet. Tal RFC não deve ser implementado em nenhum serviço de internet em funcionamento. Então, como o próprio nome já diz, é apenas um procedimento experimental. RFCs informativas. Um RFC classificado como informativo contém informações gerais, históricas ou explicativas relacionadas à internet. Normalmente é escrito por alguém de uma organização que não é da internet, como por exemplo um fornecedor. Então, pode ser lançada uma RFC informativa aí. RFC expirada. Uma RFC classificada como expirada é sempre uma tecnologia que já está obsoleta, obviamente caiu em desuso e foi substituída por uma nova RFC. Tá? Então, pessoal, antes de mostrar para vocês aí os sites, o site da RFC e mostrar para vocês algumas RFCs, nós temos aí alguns exemplos de RFCs muito famosas, como por exemplo a 0791, que é a RFC do IP, 0792 do protocolo ICMP, 0793 do TCP, 0821 do SMTP, protocolo de e-mail, né? A 0823 do ARP, o Address Resolution Protocol, o 0959 do protocolo FTP e do 1340, certo? Então, a gente vai analisar justamente a 0791 como um exemplo. Então, vamos abrir o site aí da RFC. Beleza. O nome de domínio é www.rfc-editor.org. Beleza, então pessoal, repara aqui, ó, o site da RFC já está aberto, você vê que ele de fato é um site muito simples, tá? E você não tem basicamente muitas informações aqui em textos formatados e tudo mais. A gente vai clicar aqui em RFC Search, né? Beleza, então eu tenho aqui, eu posso procurar a minha RFC tanto pelo número, quanto posso procurar também pelo título, né? E o que a gente vai fazer aqui é procurar pelo título. Então, vamos lá. 0791. Vamos dar aqui um search. Beleza. Então, a RFC 0791, né? Ela é uma RFC que o status dela já é um status padrão. E aí, você repara que essa RFC ela já sofreu inúmeros updates aqui no campo More Information, e ela é uma RFC bem antiga, na verdade, né, de 1981. É a RFC que fala sobre o protocolo IP, o Internet Protocol. E tem aqui o autor, que é o John Postel, né, e aí eu posso visualizar essa RFC tanto em formato ASCII quanto em formato PDF. Né. Eu vou clicar aqui no formato ASCII. Ele já abriu para mim aqui a janelinha da RFC. Tá? Então, você repara que eu tenho aqui inúmeras informações sobre a RFC. Ele já começa com o sumário, né, para você identificar aqui cada assunto que será explanado nessa RFC. Agora vamos descer a barra de rolagem um pouquinho. Ele vai dar um prefácio, né? Ele já diz de cara, esse documento especifica a padronização do protocolo IP, enfim, tem inúmeras informações aqui. Vamos descer um pouquinho, aí ele vai te dar uma introdução, a motivação do protocolo, o escopo, enfim, inúmeras informações aqui sobre o protocolo. E aí, pessoal, você pode dar uma lida, né, depois com mais calma. Ele vai te mostrar aqui também um overview, né, sobre a camada, por exemplo, e a interação do protocolo IP com outros protocolos. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho basicamente a camada de interface com a rede, que a gente já estudou inclusive em aulas anteriores. Nós temos a camada de internet, que é onde está o protocolo IP e o protocolo ICMP. Nós temos a camada de transporte, que é onde está o TCP e o UDP. E a camada de aplicação, que é onde tem aqui os protocolos de aplicação. Ele fala também sobre essa interatividade, né? Então você também tem aqui a plataforma de interação, muito interessante, pessoal. E aí você vai lendo, você tem inúmeras informações aqui. Você repara que é uma interação de uma forma bem arcaica mesmo. Tá? Você não tem nenhum tipo de formatação bonitinha, nenhuma imagenzinha, animação, não tem nada disso. É texto mesmo. Mas
de uma riqueza técnica infindável, uma RFC. Eu sempre falo para os meus alunos que se você quiser saber na íntegra sobre um protocolo, como ele de fato é, sem a chance de ocorrerem erros, procura na RFC, é a forma mais indicada, tá? Então aqui, ó, nós temos o formato do cabeçalho do IPv4, ó, pessoal. Você tem campo versão, IHL, Type of Service, que é um campo destinado a tipo de serviços, o tamanho total, total length, tá vendo? Você tem o checksum do cabeçalho, no campo protocolo que diz qual é o protocolo da camada. Enfim, gente, eu não vou falar sobre o protocolo IP ainda, que a gente ainda vai falar sobre isso em aulas posteriores. Eu só estou mostrando para você aqui um overview, tá, sobre o protocolo IPv4 nas RFCs. Eu me baseio muito sobre RFC. Tá? Então, vou fechar essa janelinha aqui. A gente vai, dessa vez, no último exemplo, não vou pesquisar pelo número, não. Vou pesquisar aqui agora pelo um título. Vamos pesquisar por IPv6. Por exemplo, vou dar um search aqui. E olha quantas RFCs, pessoal, já existem só sobre o IPv6, tá vendo? Tem um monte de coisa sobre o IPv6 aqui, tá? E você repara que tem inúmeros status aqui, ó. Tem RFCs informais, tá? Tem RFCs que vão se tornar ainda padrão, tem RFC histórica, tem uma série de RFCs aqui sobre o IPv6, tá? Então tem aqui, ó, um teste de alocação de endereçamento do IPv6. Vamos abrir aqui essa RFC, apenas um exemplo, tá? Então ele mostra aqui a especificação, né, basicamente do formato do endereço, baseando-se nos bits, tá? Então são 3 bits aqui, 5 bits que é para o ID do registro, 16 bits para os provedores, tem inúmeras informações aqui, tá? E aí ele reserva aqui 48 bits para a identificação da interface, né? E mais 16 bits para subrede, 8 bits reservado, tem 24 bits aqui para o endereço de rede do IPv4, ou seja, tem muitas informações. Vocês já viram que tem inúmeras RFCs sobre o IPv6, tá legal? Bom, pessoal, nós vamos encerrar aqui essa aula, é uma aula de fato muito rica. Eu recomendo vocês, desafio vocês a estarem sempre buscando mais e mais conhecimentos, principalmente sobre os protocolos de internet. Você vai conseguir aqui, através das RFCs, um conhecimento absurdo, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vamos ficar por aqui e até a próxima.